paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor. E hoje aqui eu trago Mateus, capítulo 8, versículo do 5 ao 13. Aqui a palavra nos diz: E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo, disse-lhe: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sobre autoridade e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. E Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se e disse aos que seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados na escuridão profunda, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu crerdes, assim seja feito a ti. E o servo foi curado naquela mesma hora. Meus irmãos, o que nós podemos tirar desta palavra, desse momento, desse encontro que o centurião teve com Jesus? A primeira coisa que eu tiro desta mensagem é a humilhação. Nós vemos que o centurião era um homem importante, um homem que ali comandava um pequeno exército de cerca de 60 a 100 homens. Aqueles homens eram submetidos à autoridade daquele centurião. Mas o centurião, quando chega diante do Senhor Jesus, ele se humilha. Ele se humilha. Ele pede ajuda a Jesus. E nós sabemos que os romanos não acreditavam no que os judeus acreditavam. Os romanos tinham os deuses deles que eles adoravam. E este homem abandona tudo o que ele acreditava, do que ele tinha, e foi buscar Jesus por causa de um servo que estava doente. E aquele homem se humilha diante do Senhor. Em Lucas capítulo 7, versículo do 1 ao 10, relata essa passagem. E Lucas relata mais coisas. Lucas fala que o centurião foi até os judeus, clamou aos judeus para que os judeus falassem com Jesus, para Jesus poder ajudar ele, porque o centurião não queria incomodar o Senhor. Olha que coisa, meu irmão. Ele tinha autoridade naquele lugar. Autoridade de julgar, de condenar, de prender, de soltar. Mas ele vai aos judeus e roga, e pede, e suplica aos judeus que falem com Jesus pela causa dele, pela doença do servo. E ali os judeus vai, fala com Jesus, e Jesus diz a ele: manda ele vir. E o centurião se apresenta ao Senhor. E ele se humilha. E ele ainda diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo dos meus telhados. Eu não sou digno. É o homem que se derrama diante do Senhor Jesus. E nós também tiramos que ele não foi um homem egoísta. Ele não foi até Jesus pedir algo para ele. Ele foi pedir para o seu servo. Ele foi clamar pela enfermidade do seu servo. Ele não foi pedir para ele: eu quero para mim, é só para mim. Não. O homem de Deus clama, intercede pelos seus irmãos.
O homem de Deus olha a necessidade dos irmãos, intercede e pede a Deus e clama a Deus pela necessidade da igreja. Ele ali não foi egoísta, ele se preocupou pela enfermidade daquele servo. Aquele homem que tinha várias pessoas ao seu comando, ele se entristeceu por um servo. Ele podia ter mais de um servo, com certeza. Mas por causa da enfermidade daquele servo, ele se entristeceu e foi até Jesus. E não foi um homem egoísta. Ele não pediu nada para ele pediu para o seu irmão, o seu próximo. É isso que o cristão tem que enxergar. Nós agora estamos em Cristo, estamos em Jesus, mas a vida que agora eu levo não é para mim, não é minha mais. A minha vida pertence a Jesus e eu ando segundo a vontade dele. Eu ando segundo o que ele quer que eu faça. O cristão tem que ter esse pensamento. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo, Gálatas 2:20. Que maravilha! Meus irmãos, nós tiramos também dessa passagem um exemplo de fé. O homem que tinha autoridade naquele lugar, o homem chega até Jesus, Senhor, diz só uma palavra. Só uma palavra, Senhor, e meu servo será curado. Não precisa só ir lá em casa, não. Não precisa só colocar a mão, não. Não precisa só ungir com óleo, não. Não precisa ter culto de libertação, não, Senhor. Só uma palavra que sai de tua boca, Senhor, meu servo será curado. Que grande fé, uma fé que mexeu com Jesus. Jesus disse, em toda Israel eu não vi uma fé igual deste homem. Glória a Deus. Meu irmão, o cristão tem que ter uma fé inabalável. A nossa fé não pode ser abalada por nada. Porque a fé é algo que a gente não vê, mas a gente crê. Você vê Deus? Você vê Jesus? Mas você crê que Ele existe e Ele está aí do teu lado. Deus habita dentro de nós. O Santo Espírito dele está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então temos que ter uma fé forte, uma fé avivada, uma fé que nada pode abalar, uma fé parecida com essa do centurião. Senhor, diz só uma palavra e meu servo será curado. Oh, glória a Deus! E Jesus ali fica maravilhado com a atitude daquele homem, um homem que era romano, um homem que não era judeu, era um romano, um gentil, um homem que não fazia parte do reino de Deus. Mas pela fé, aquele homem, eu creio que pela fé aquele homem foi salvo. Meu irmão, e com tudo isso que aquele homem apresenta a Jesus, Jesus disse, então Jesus disse ao centurião, vai no teu caminho, e como tu credes, assim seja feito a ti. E o servo foi curado naquela mesma hora. Quando tu tiver fé, uma fé inabalável, tudo que tu pedir será feito. Jesus fala, e aí nós temos que ter uma fé forte, avivada em Jesus. Meu irmão, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus tu não tem nada. Tu pode ter dinheiro, tu pode ter bens materiais, tu pode ser uma pessoa importante, mas se tu não tiver Jesus, nada disso presta. Nada disso serve. Quando tu estiver diante do Senhor, o Senhor estiver no seu trono e tu vai se apresentar diante dele, teu dinheiro, teus bens, a tua importância vai servir de quê? Vai servir de quê? Tu vai estar nu diante do Senhor Jesus e Ele vai cobrar os teus atos aqui na terra. E como tu vai justificar? Como tu vai justificar? Ah, meu dinheiro. Não, meus bens. Ah, eu sou importante. Isso nada vai prestar quando você estiver diante do Senhor Jesus. A única coisa que pode te salvar
que pode garantir a tua salvação, é você entregar a sua vida a Jesus agora. Este é o momento, este é a hora de você fazer uma aliança com o Senhor Jesus, entregar a sua vida a Ele. É por Ele que nós vivemos, é por Cristo que nós vivemos e caminhamos neste mundo, porque já estamos mortos para este mundo. Não vivemos mais aqui, nossos corpos estão aqui, mas o nosso coração, a nossa mente está no céu, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando o dia da glória, que o nosso Senhor voltará em glória para nos buscar, e nós vamos morar com Ele para a eternidade. O reino dele descerá do céu, e nós reinaremos com o nosso Senhor Jesus. Meu irmão, que essa palavra venha trazer fé, venha dobrar sua fé, para que você se achegue mais ao Senhor Jesus. Se tu estiver afastado do Senhor, se achegue a Cristo, se achegue ao Senhor Jesus. Este é o momento, esta é a hora. Meu irmão, o tempo está se passando. Cada dia que está se passando, está chegando mais próximo do fim. Dá uma olhada ao teu redor e vê como o mundo está transformado. Como as coisas estão transformadas, como as pessoas estão transformadas. Estamos caminhando para o fim, meu irmão. Acorda tu que dorme. Acorda tu que dorme. Aquele que está em pé, vigia para que não caia. E que essa palavra fique no coração dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.